Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Polícia vasculha apartamento de luxo na capital em busca de provas contra a quadrilha que pode ter gerado golpes de mais de 160 milhões de reais. Lojistas da capital estão com medo de funcionar no final de semana por causa da quantidade de assaltos. Hoje teve multirão para ajudar os consumidores a negociar dívidas nas contas de água, luz e telefone em Procon de BH. Justiça determina a retirada de grades instaladas no conjunto IAPI, tombado pelo patrimônio histórico, mas até o prefeito da capital é contra. Estão em andamento em BH 25 obras paliativas para a contenção dos impactos das chuvas, mas outras ainda dependem de verba federal. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. No futebol, temos os destaques da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E também hoje tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um apartamento de luxo na região oeste de Belo Horizonte é o endereço de um dos integrantes de uma quadrilha que é investigada por envolvimento em uma série de crimes que podem ter gerado prejuízos no valor de 160 milhões de reais. Os policiais civis chegaram ao local hoje bem cedo, mas o dono do imóvel conseguiu escapar minutos antes. A quadrilha é suspeita de movimentar cerca de 160 milhões de reais ao longo de 2 anos em um esquema de lavagem de dinheiro. Nessa primeira fase nós conseguimos localizar 3 membros dessa organização, conseguimos apreender alguns objetos de valores que configuram a lavagem de dinheiro que eles movimentaram durante esse período, até com a aquisição de vários imóveis, mais ou menos entre 100 e 120 pessoas vitimizadas aí, justamente por essa elevada movimentação, e inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com uma fraude processual aplicado em determinada comarca no valor de 16 milhões e 500 mil reais. Nesta fase da operação foram cumpridos 3 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão em 3 cidades. Aqui em Belo Horizonte, em Contagem, na região metropolitana, e em Pará de Minas, na região central do estado. Um advogado, um administrador de empresa e um auxiliar de escritório são os principais alvos da polícia. Nesta cobertura de luxo, no bairro Buritis, região oeste da capital, a polícia apreendeu vários documentos e aparelhos eletrônicos. O proprietário do imóvel não estava no local. A vestígio que ele tinha saído logo pela manhã porque a toalha estava úmida ainda deixou o cachorro. Então, há a possibilidade ou que ele tenha tido informação privilegiada ou que ele desconfiou de que ele poderia ser preso nos próximos dias. Há essa suspeita, sim. De acordo com a polícia, a quadrilha tinha mais de 20 empresas que emitiam documentos falsos e aumentavam o capital social. Para o dinheiro se tornar legal, os criminosos compravam bens como coberturas de luxo e carros. As investigações continuam. É uma investigação complexa, com estrutura bem organizada, envolvendo vários empresários que são vítimas, até construtoras, tanto construtoras de pessoas multinacionais até. Então podem existir outros braços dessa organização criminosa que ao longo desse desmembramento também serão investigados. Um homem de 58 anos morreu esmagado por uma pedra de 1 tonelada quando trabalhava em um garimpo. O acidente aconteceu nesta quarta-feira entre as cidades de Bela Vista de Minas e Nova Era, na região central do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pedra se soltou e caiu sobre o homem que estava na água, deixando-o submerso em cerca de 2 metros de profundidade. E nesta tarde, uma pessoa morreu soterrada e outra ficou ferida em uma obra de ampliação da rede de esgoto de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não se sabe a causa do desabamento. Deve ser enterrado amanhã o corpo da mulher que foi morta a facadas pelo próprio irmão e enterrada dentro da casa em que eles moravam, na região norte de Belo Horizonte. Segundo a polícia, um outro irmão da vítima denunciou o desaparecimento. O crime foi nesta casa do bairro Minaslândia. De acordo com a polícia, os militares foram acionados por um irmão dos dois que desconfiava do desaparecimento da mulher. Ao chegar à residência, os policiais encontraram um buraco embaixo da cama. Eles precisaram contar com a ajuda dos bombeiros para acharem o corpo. Comparecemos aqui no local da ocorrência e constatamos dentro de um cômodo da residência um cimento fresco. E nesse cimento a gente iniciou um trabalho de escavação, para verificar se havia realmente um corpo ali. A partir do momento que a gente teve o primeiro indício que havia um corpo, a gente isolou a cena e para os trabalhos da perícia. O irmão dos envolvidos
envolvidos contou para a polícia que o suspeito e a vítima brigavam com frequência. Antônio Campos, de 34 anos, foi preso em flagrante. Na delegacia, ele negou o crime e disse que outras pessoas teriam assassinado a irmã dele desta forma para incriminá-lo. Testemunhas contaram que viram Tiago manuseando areia e concreto no portão de casa. A faca usada no crime não foi encontrada. Estão em andamento em Belo Horizonte 25 obras paliativas para a contenção dos impactos das chuvas, usando apenas dinheiro do caixa da prefeitura. O investimento aproximado aí é de 5 milhões de reais. A população não quer reviver o drama das últimas chuvas que alagaram várias ruas e avenidas da capital. Falar de chuva com José Wagner faz ele se emocionar. A gente fica preocupado até para os outros, para a gente mesmo e para os outros, né? Emociona a gente demais um troço desse, né? Que a gente já trabalha para dar um duro danado para chegar no fim do ano e a gente tem uns prejuízos danados grandes, né? Ele trabalha em uma oficina mecânica na Avenida Tereza Cristina, na região do Barreiro, há 8 anos. Teve prejuízos com a chuva de 2016. A água passa com a correnteza tal aqui, assim, ó, que se você não consegue chegar aqui, você tem que vir pelo muro ali assim, ó, e segurar por causa da correnteza. Arrasta carro aqui, ó. A Avenida Tereza Cristina é considerada uma das áreas de maior preocupação no período chuvoso em Belo Horizonte. Estas obras nas bacias Túnel Camarões, no bairro Tirol, têm como um dos objetivos solucionar os riscos de inundação da via. Estão sendo investidos pelo PAC 135 milhões de reais. O prefeito da capital, Alexandre Calil, visitou o local nesta quinta-feira. São bacias de contenções, uma das que Belo Horizonte necessita, que vai terminar no ano que vem, e aliviando tanto essa região como a região lá no final, que é a região da Tereza Cristina. Ao todo, 35 obras aguardam solução definitiva na cidade e que demandam recursos do Ministério da Integração. Como há situações consideradas emergenciais em Belo Horizonte, 25 locais devem sofrer intervenções até o período da chuva. São serviços paliativos com recursos próprios do município. O que a gente pode fazer são ações preventivas de manutenção, limpar bueiros, limpar córregos, e isso aí está sendo feito. Nós não tivemos nenhum desastre com vítimas em Belo Horizonte nesse último ano e meio. Então, recapitulando, a Prefeitura vai precisar realizar, sim, 35 obras para proteger a cidade dos impactos das chuvas. Por enquanto, temos apenas 25 em andamento de forma paliativa, como a gente viu aí na reportagem. Isso porque, gente, serão necessários 49 milhões de reais e esse dinheiro para fazer todas as obras virá do Ministério da Integração. A Secretaria Municipal de Obras tem até o dia 30 de setembro deste mês agora para enviar a Brasília a documentação necessária para a liberação desse dinheiro. As obras para a prevenção contra o impacto das chuvas aqui na capital são o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Lindenberg, será que a gente vai ter uma temporada de chuva sem sustos neste ano? Desconfio que não. Acho que nós vamos ter ainda algum susto. Porque as obras mais importantes, embora essas agora que o Calil visitou sejam importantes, mas as obras mais importantes não foram ainda realizadas. Veja você que na região da Cidade Nova, por exemplo, onde no final do ano nós tivemos lá enxurrada, levando carros. Cristiano Machado, né? Cristiano Machado, Avenida Cristiano Machado. O que aconteceu? Ali foi feito apenas um serviço de limpar bueiro, essas coisas bobas, né? De maneira que aquilo que é impactante realmente não foi feito ainda. Agora, chama a atenção também que tem um prazo de 30 de setembro para entregar o projeto, os detalhes. Por que não fez isso antes? Podia ter feito já há algum tempo, né? Concordo com você. E outra coisa, nós estamos com sorte porque a chuva está ligeiramente atrasada esse ano. Uhum. De repente cai um temporal aí, nós vamos ter repetição aí de problemas como tivemos no ano passado. É aquela história, a crônica da morte anunciada, né? A gente sabe que vai ter o problema, mas atrasa nas medidas mais simples. Mas não é assim? Sempre assim? É assim com relação às chuvas, é assim com relação aos incêndios, é sempre assim. É a crônica anunciada. Por isso que a gente está aqui para cobrar, não é isso, Lindenberg? Claro. Então tá certo, até semana que vem. Boa noite. Bom, e o Procon Assembleia realizou hoje um mutirão para ajudar consumidores a negociar dívidas de serviços essenciais, como água, luz e telefone. Segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL-BH, divulgada em julho, este tipo de atraso cresceu mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.
O seu José veio tentar um desconto para pagar as contas de telefone e celular, que estão atrasadas há alguns meses. Na época, eu não tive condições de fazer o pagamento, então fui acumulando essa dívida. Durante o mutirão, funcionários de empresas de telefonia e também da CEMIG e da Copasa ficaram à disposição de quem queria tentar um acordo. Uma oportunidade para dar início ao processo de retirar o nome dos serviços de proteção ao crédito. Após a negociação e o pagamento da primeira parcela, a pessoa pode ter o nome limpo em 5 dias úteis. A análise é feita caso a caso. Então é importante que o consumidor exponha a sua dificuldade financeira também, veja qual é o valor do seu débito, para que a negociação aconteça da melhor forma possível. As dívidas com água e luz cresceram quase 16% em Belo Horizonte neste ano em relação ao ano passado, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas. A dona Maria de Lourdes teve a energia da casa onde ela mora desligada pela CEMIG. As contas atrasadas já somam R$ 1.500. E teve reajuste. Eu acho um absurdo. É um abusivo muito grande para nós que somos salariados. E com esse tipo de dívida cada vez mais comum entre os consumidores, é preciso ficar atento, já que o processo até a pessoa ficar com o nome sujo pode ser diferente. E nem toda dívida com serviços essenciais deve levar à inserção do nome no cadastro dos devedores. A conta de água, ela não pode ser registrada nos bancos de dados, mas isso não impede que tenha tido a cobrança. Já a conta de luz, ela pode sim ser registrada e, entretanto, eles costumam ter uma delicadeza para poder fazer esse registro, um trabalho talvez um pouco mais longo do que um credor qualquer faça. O Supremo Tribunal Federal barrou nesta quarta-feira o ensino domiciliar no Brasil. Segundo os ministros, os pais não podem ter essa exclusividade, já que a Constituição prevê a cooperação entre Estado e família. A ação, que foi julgada ontem, chegou ao STF em 2015 e foi movida por uma estudante de Canela, no Rio Grande do Sul, que queria ser educada pelos pais. A estimativa é de que 15 mil crianças brasileiras estudem em casa. Os ministros do Supremo não são contra essa forma de ensino, mas defenderam que seja criada uma lei para regularizar a prática. Roda de leitura, aula de matemática e até canto. Mesmo sendo de madeira, sou a matriosca que te faz feliz. Todas essas atividades foram feitas no mesmo dia e em casa. A Agnes, de 9 anos, e a Litsa, de 5, são irmãs e, junto com a Ana Luísa, de 9 anos, aprendem com as mães. Eu, como fui professora, eu vi que uma professora para tantas crianças, né? Às vezes são 20 alunos, 25 alunos numa sala de aula, você não consegue ensinar da maneira que você gostaria. Além das aulas em apostilas, que foram escolhidas pelos pais, os alunos não aprendem apenas dentro de casa. A gente aproveita muito dos passeios, né? A gente visita vários lugares, museus, a gente faz excursão, a gente lê muitos livros, né? Tem muito livro aqui que a gente usa, livro de pesquisa. A educação domiciliar é permitida em 64 países. No Brasil, a procura aumentou mais de 900% entre 2011 e 2016. A estimativa é de que hoje mais de 15 mil alunos do ensino básico estudem em casa. Eu já sei escrever um tiquinho e já sei ler e também fazer várias coisas que minha mãe ensina. Esses alunos conseguem o diploma fazendo provas do MEC, criadas para pessoas que não concluíram os estudos em idades próprias. O Ministério da Educação admite a prática. A Isabela está perto de fazer a do ensino fundamental. Eu peguei a prova de 2017 do Enseja e fiz ela e eu passei bem nos pontos e tudo mais. Eu estou tranquila em relação a isso, porque eu estou preparada. E o que eu tive dificuldade na prova, eu estou aperfeiçoando agora para não ter nenhuma dificuldade da prova do ano que vem. Esta pedagoga não é contra o método, mas entende que a escola traz benefícios importantes aos alunos. A escola, ela não só ensina conteúdos, ela socializa, ela promove a interação. A criança, quando vai para a escola, ela consegue aprender a conviver com as diferenças. É fundamental frequentar a escola, conhecer muitos pares de idade para participar desse jogo social. E você vai ver a seguir, donos de supermercados estão com medo de trabalhar aos finais de semana por causa de assaltos. Em um ano, 32% dos estabelecimentos comerciais de BH sofreram algum tipo de violência.
levantamento feito aqui na capital apresentou queda na violência que é registrada no comércio em relação a anos anteriores. Mas os dados ainda preocupam. Entre as ocorrências desse ano, 68% foram assaltos à mão armada. Os comerciantes estão com receio de trabalhar aos finais de semana. Na capital mineira, nos últimos 12 meses, 32% dos estabelecimentos comerciais sofreram algum ato de violência. Em relação a 2017, houve redução. No ano passado, o índice foi de 54%. Os números são de uma pesquisa feita pelo Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte, e também da FEComércio Minas. Os dados foram apresentados para representantes dos setores envolvidos, imprensa e órgãos públicos. Os empresários gastam cerca de 5% do faturamento com medidas de segurança. A principal medida citada esse ano foram o circuito interno de TV. Mais de 50% dos empresários têm esse artifício para diminuir as chances de serem vítimas dentro do seu estabelecimento. Ainda segundo a pesquisa, o Barreiro revelou o maior número de vítimas, 66%. A região Centro-Sul, o menor, 19%. Mas a Polícia Militar esclarece que a pesquisa leva em consideração a sensação de segurança, o que não corresponde com os números estatísticos da corporação. Entre as ocorrências desse ano, 68% foram assaltos à mão armada a empresários do comércio, conforme os próprios relataram na pesquisa. Entretanto, segundo o sindicato do setor, aproximar a polícia das lojas tem surtido efeito, mas também chama a atenção para os crimes menores, como os furtos. A presença da polícia, esses carros móveis aí, são uma coisa que deu resultado. Esse tipo de furto, esse interno que nós estamos discutindo aqui, ele é muito corriqueiro e ele é uma pena leve, então eu acho que isso dá força para que ele aconteça. Um dos objetivos da pesquisa de vitimização do segmento supermercadista é auxiliar na promoção de práticas que possam evitar ou reduzir a ocorrência de crimes nos estabelecimentos. Com o reincidente, nós temos registros dos crimes que ele aconteceu, nós lançamos esses registros nas ocorrências novas, para que a justiça tenha ferramentas para manter esse agente preso. Se ele vai continuar preso no momento da audiência de custódia, já foge a nossa alçada. O assunto agora é futebol. O Cruzeiro se saiu bem no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, vencendo o Palmeiras em São Paulo por 1-0. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco. André, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. E aí, André, o juiz errou porque a torcida palmeirense está reclamando de um gol que foi anulado, né? Pois é, essa é a pergunta que dominou, né, o noticiário esportivo brasileiro nessa quinta-feira, né? E aí eu posso falar da minha opinião. Eu revi o lance muitas vezes, é o lance que a gente está vendo. Eu confesso que não vi um contato do Edu Dracena que deslocasse o braço do Fábio. No entanto, o árbitro observou sim, inclusive apitou antes da conclusão da jogada. Tem alguns comentaristas de arbitragem que viram falta, outros não. É um lance realmente muito polêmico, mas o árbitro acabou entendendo dessa forma. Vale lembrar que ele deu 7 minutos de acréscimo, né? Isso aí foi quase no minuto 52. E esses minutos de acréscimo tem a ver com a expulsão do Edilson, que também é outro lance muito questionado. A gente pode ver aí, ele bate com a mão na bola, depois acaba xingando o juiz. E aí é uma grande discussão, porque o Dudu também reclamou muito, então muito pano pra manga. Amanhã a gente fala do clássico, tá bom? Com certeza. Obrigada, André. Você já sabe o que fazer neste fim de semana? Ainda não? Então não saia daí, porque depois do intervalo tem as dicas da nossa agenda cultural. Sete pessoas foram atropeladas na calçada na madrugada de hoje em Juiz de Fora, na Zona da Mata. As vítimas estavam neste bar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e subiu no passeio. O motorista teve ferimentos leves, ele começou a ser linchado e foi salvo pela PM. Uma disputa jurídica entre o Ministério Público de Minas Gerais e os moradores do conjunto habitacional IAPI na região noroeste de Belo Horizonte ganhou mais um capítulo. A Justiça determinou a retirada de grades instaladas no estacionamento dos prédios porque os equipamentos descaracterizam o edifício que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural desde 2007. A decisão não agradou a todos os moradores que têm medo da falta de segurança no local.
De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o problema começou em 2011, depois de uma denúncia anônima sobre essas grades instaladas no conjunto IAPI, tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte em 2007. Foi dado um prazo de 2013 a 2016 para que os moradores apresentassem um projeto para que as grades ou cercas entrassem em acordo com as diretrizes, o que, segundo este promotor, não aconteceu da forma adequada. O Conselho deu uma autorização provisória para a permanência dessas grades, ainda que de forma irregular e que violentaria o conjunto, né, do patrimônio, por 3 anos. E para que nesse prazo os condomínios pudessem regularizar a situação junto ao Conselho. Transcorrido esse prazo, que se encerrou em 2016, absolutamente nada foi feito, razão pela qual nós não tivemos outra saída do que ajuizar uma ação solicitando, portanto, a retirada dessas grades. Mas existe um impasse entre os próprios moradores do local. Alguns são contra a retirada das grades por motivos de segurança, já que o conjunto de prédios fica ao lado desta rua habitada diariamente por usuários de drogas. É furto, roubo, assalto. Essa é a galera que infelizmente é viciada, que está procurando sempre alguma coisa para roubar, para furtar, para poder vender e usar droga. Dona Ângela é síndica de um dos prédios do conjunto IAPI. Segundo ela, a instalação das grades foi uma iniciativa individual dos moradores, sem a concordância dos síndicos, que estão favoráveis à ação do Ministério Público para a retirada das grades. Se depender de mim, sim. Dependendo de nós, síndico, e da maioria dos moradores, como você viu, que é a favor da retirada, ela irá sair sim. Eu lamento pelos outros, mas irá sair sim. No último dia 4 de setembro, aconteceu uma audiência de conciliação, mas não houve acordo. A Justiça determinou, então, que as grades sejam retiradas até o dia 31 de outubro. Por se tratar de uma liminar, a decisão pode ser revista, mas a multa pelo descumprimento já foi estipulada em R$ 500 por dia, analisando a conduta de cada prédio. O prefeito de Belo Horizonte não concorda com a liminar judicial que determina a retirada das grades. Eu vi até com tristeza que a prefeitura participou dessa decisão, né? E o prefeito é mais ou menos um marido traído, ele não sabe de tudo que acontece na cidade. Eu sou absolutamente contra, sabe? Eu acho que quem decidiu tirar a grade devia ir lá, morar lá uns 6 meses, botar a filha, a adolescente, entrando e saindo de madrugada daquele lugar. Mas os moradores aguardam por alguma medida que traga mais segurança ao local, principalmente se a determinação da justiça for cumprida. Eu acho que primeiro eles teriam que dar a gente outra segurança, que não fosse essas grades. Porque o ideal seria ficar sem as grades, mas a segurança nossa é essa grade. Hora de você programar o seu final de semana com as dicas da nossa agenda cultural, os destaques com a Luciana Viana. No cinema, os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo Colégio Eleitoral no Congresso Nacional depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que depois de 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985, antes de ser empossado. A raça humana está em perigo. Agora, os mais letais caçadores do universo estão mais fortes, mais inteligentes e mais mortais do que antes, tendo se aperfeiçoado com o DNA de outras espécies. Ação, aventura e terror em O Predador. Parques, praças e centros culturais da capital mineira se transformam em palcos abertos. São mais de 20 espetáculos nacionais e internacionais na programação para crianças e adultos também, na 14ª edição do FIT BH, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua. As apresentações são encenadas de graça ou a preços populares. No palco, o monólogo Falando a Veras, com o ator Marcos Veras, com um show de humor, imitando artistas como João Bosco, Daniel, Ed Mota, Tim Maia, entre outros. Sérgio Malandro traz para Belo Horizonte um novo stand-up, A Terapia da Alegria, com histórias da carreira dele e da própria vida de um jeito cômico. E tem muita música sertaneja nesta noite de sexta-feira com Du Monteiro lá no Observatório. Programe-se, divirta-se.
Bom, e antes do tchau, eu quero te fazer aquela pergunta para o nosso relacionamento ficar ali bem azeitadinho. Você já salvou o nosso telefone aí no seu celular? O Band Zap é a forma de você mandar informações para nós dos problemas que estão te incomodando por aí. É o 31 99 772 7663. Bom, ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência nesta quinta-feira, mas amanhã estaremos de volta e eu conto com você. Até lá e boa noite.